Presta atenção nesse cenário. Você tem artrose, está sofrendo com dor, está com limitações, deixando de fazer as coisas que você gosta e vai procurar um especialista em quadril ou um ortopedista. Ele começa a falar para você: não, artrose, nós temos uma solução maravilhosa para o seu caso. É uma cirurgia com a taxa de satisfação acima de 95%, cirurgia das melhores de toda a medicina, com o melhor risco-benefício de toda a medicina, cirurgia com a taxa de complicação baixíssima. No dia seguinte você está andando, com 2 meses sua vida está toda de volta. E essa cirurgia chama prótese de quadril. Mas calma lá. Você é muito jovem, você não pode fazer. Para você não serve essa cirurgia. Você já ouviu essa frase? Você tem artrose, existe uma solução maravilhosa que é a prótese de quadril, mas você vai ter que esperar até fazer 60 anos. Ou você vai ter que esperar até ficar mais velho. Se você já ouviu essa frase e quer saber se ela é verdadeira, se ela deve ser seguida ou não, não deixa de assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e hoje a gente vai bater um papo sobre prótese de quadril em pacientes jovens. Nessa situação que eu falei aqui no começo, vocês não acham que isso é igual tirar doce da boca da criança? Você tem uma solução boa, mostra para a pessoa que essa solução existe, mas tira dela a possibilidade de ter essa solução, simplesmente porque a pessoa é jovem. Você acha isso justo? Eu não acho, tá? Mas a gente vai explicar o meu raciocínio aqui e vocês vão ver se concordam comigo. Na verdade, eu sei que a maioria vai concordar. Vou até dizer por que eu resolvi fazer esse vídeo e é o que eu digo para vocês. Vocês têm que participar, vocês têm que dizer aqui embaixo nos comentários, nas redes sociais, no direct, dizer o que vocês querem que eu fale. Esse vídeo, eu vou dizer, foi o exemplo clássico disso. Esse vídeo furou a fila. Ele estava na fila, na minha lista, para falar de alguns temas. Eu tenho uma lista enorme de vídeos para fazer para vocês. Na ordem, eu tinha pelo menos uns 8 vídeos antes desse, mas essa semana, lá no meu Instagram, eu fiz uma postagem falando desse assunto. E a repercussão foi um absurdo. Muita gente interessada, muita gente se manifestando, muita gente com dúvida, muita gente relatando as suas experiências. Foi tão impressionante que eu falei, eu tenho que fazer o vídeo logo. Esse vídeo vai ter que passar na frente dos outros. Então ele furou a fila da minha ordem pela repercussão que deu. Para vocês verem, eu faço tudo por vocês. O que vocês pedirem, eu vou falar, tá? E foi tanta gente comentando e pedindo que está aqui o vídeo sobre prótese de quadril em paciente jovem. Já te digo até agora, se você não me segue ainda lá no Instagram, vai lá no @dr.inacioventura, já começa a me seguir e dá uma olhada nessa postagem que foi a postagem da última semana lá no feed. Mesmo que você assista o vídeo inteiro, você pode fazer isso depois do vídeo, vai lá no Instagram e procura e vai valer a pena. Por quê? Porque lá no Instagram eu usei um caso clínico como exemplo, passo a passo, todas as etapas da decisão pela qual esse paciente do caso clínico passou, e inclusive a frase que ele me disse e qual foi a repercussão. E nos comentários, passe e vai lendo os comentários, porque é interessante você ver o relato das pessoas. Então, muitas relatando que tinham escutado essa frase e que viviam essa situação, algumas ainda vivem essa situação de precisar de uma prótese de quadril e estar esperando simplesmente porque são jovens. Outras tantas ficaram anos sofrendo e fizeram a prótese e falam, nossa senhora, por que eu demorei tanto? Por que eu acreditei nisso? Minha vida hoje é outra. Então é interessante vocês verem esses comentários desses pacientes lá no Instagram, tá? Vale a pena mesmo. Me segue lá no Dr. Ventura e vocês vão ver todos esses comentários, a postagem está bem interessante. Então, de antemão, eu já digo, na minha avaliação, eu, Inácio Ventura, trabalho exclusivamente com cirurgia do quadril e do joelho há mais de uma década. Eu não acho justo uma afirmação dessa. Eu acho cruel, tá? E eu não concordo com isso. O meu ponto de vista, para mim, a partir do momento que existe um diagnóstico fechado, num nível de
gravidade da lesão que justifique uma intervenção por uma prótese de quadril, em que outras coisas foram tentadas, obviamente, e não se obteve sucesso, ou seja, se a indicação está correta, é precisa, e se eu tenho um diálogo com o meu paciente, uma relação capaz de fazê-lo entender o que representa colocar uma prótese de quadril, sendo jovem, não existe idade para se indicar a prótese de quadril. Essa é a minha visão. E não é só a minha, tá? Muitos amigos que trabalham comigo, todos os colegas do grupo Meu Quadril pensam exatamente da mesma forma que eu, e me surpreendeu muito ver que muitos colegas fisioterapeutas e quase todos os pacientes pensam igualzinho. Se vocês forem ver nos comentários abaixo da postagem, praticamente 100% das pessoas concordam comigo. E eu fiz uma enquete também nos stories, se eu não me engano, quando finalizou ela estava com 93% das pessoas concordando com essa afirmação. Tá. Vamos tentar entender o porquê que alguns colegas falam essa frase para alguns pacientes. Qual é a razão de se orientar, de se recomendar que alguém simplesmente por ser jovem continue sofrendo durante muitos anos, muitas vezes, décadas, para não se submeter a uma cirurgia de prótese que a gente sabe que resolve o problema e que é uma cirurgia já consagrada na literatura com resultados magníficos. A razão por trás disso chama-se preocupação com a durabilidade da prótese. Pura e simplesmente é isso. E aí eu já faço o adendo aqui. O vídeo da semana passada aqui do canal foi só debatendo sobre durabilidade. Se você não viu, quando sair desse vídeo aqui, vai lá, assiste o vídeo sobre durabilidade da prótese do quadril, porque ele complementa muito com esse vídeo aqui. E lá vocês vão ver o porquê eu acho que não se justifica, nem mesmo para os pacientes jovens, essa recomendação de se esperar. Vídeo de durabilidade imperdível então, tá? Não deixa de ver. Para ficar mais fácil da gente entender aqui também, eu vou dividir em 3 grupos o que é o paciente jovem para prótese de quadril. Grosso modo, tá? Essa divisão não existe formalmente. Eu diria que existe o paciente jovem, que é o paciente para gente abaixo de 60 anos, abaixo de 60, 55 anos, esse é um paciente jovem, tá? Hoje em dia é muito jovem porque a gente está vivendo até mais de 100 anos. Diria que tem o paciente muito jovem, o paciente na faixa etária dos 30, 40 e poucos anos de idade, tá? E diria que tem um paciente extremamente jovem. Vamos dizer que é o paciente abaixo dos 25 anos de idade. Então são situações distintas em relação a, normalmente, as causas da artrose desses pacientes, desse grupo de pacientes, e também expectativas em relação à cirurgia de prótese diferentes para esses grupos, tá certo? Por exemplo, os pacientes jovens, então vamos falar aqui de paciente de 55 anos de idade, 52, é um paciente jovem que precisa de uma prótese de quadril. Esse paciente, normalmente, 70% deles, entre 60% e 70% deles, precisam de uma prótese porque tem uma artrose secundária a impacto fêmuro-acetabular. Então, para esse paciente, 50 e poucos anos, a causa quase sempre é essa. Ele muitas vezes lá atrás indicaram a cirurgia para o impacto e ele não pôde ou não quis fazer e desenvolveu essa artrose, porque nós sabemos que o impacto leva à artrose. Esse paciente, eu vou dizer para vocês, ele praticamente não tem razão para se preocupar com esse problema de ter que esperar e pensar em durabilidade. Primeiro, é um paciente numa etapa da vida, normalmente, em que ele já construiu a vida profissional, já construiu a sua família, já está estabilizado e ele está com 50 e poucos anos. Então, colocar uma prótese nesse paciente neste momento, a chance é enorme dele ir até o fim da vida com essa prótese, tá? Essa prótese durar os 30, 35, 40 anos que esse paciente tenha pela frente, tá certo? Então, esse paciente é o que menos tem que se preocupar. Se ele tem indicação, eu acho que tem que fazer o quanto antes, vamos dizer assim, depois que for tentado as outras coisas, claro. O paciente muito jovem, aquele dos 30 e poucos, entre os 30 e poucos, 40 e poucos anos,
a causa da artrose já muda um pouco. Para esse grupo, talvez a principal causa de artrose seja a osteonecrose. E aí sim, existem muitas causas que levam à osteonecrose. Mas se a gente for colocar tudo no mesmo bolo, paciente da quarta e início da quinta década, principal causa de artrose ou de necessidade de prótese, tá? É a osteonecrose. E entra um outro grupo, especialmente para as mulheres, com as artrites inflamatórias. A artrite reumatoide, por exemplo, o lúpus, qualquer doença dessa autoimune, essa faixa também é bastante acometida e muitas vezes precisa já de uma prótese de quadril em mulheres muito jovens. Esse grupo, sim, tem que começar a pensar que, nossa, eu viverei mais 60 anos talvez para frente. Então, talvez eu tenha que trocar essa prótese se eu colocar agora. O que, para mim, continua não sendo um problema. E quando vocês virem o vídeo de durabilidade, vocês vão entender, tá? E de modo geral, por que que, Inácio, mesmo você dizendo que tem uma chance dele precisar trocar essa prótese razoável no futuro, ainda tem que operar agora? Esse paciente está numa fase de vida diferente daquele dos 50, que eu falei que estava com a vida pessoal e profissional muitas vezes já estabelecida. Esse paciente está no auge da vida produtiva dele, ele está construindo os alicerces da vida dele. Muitas vezes ele acabou de começar num emprego novo, numa empresa nova, ele está começando a construir o patrimônio, ou ele está fazendo o mestrado, o doutorado, ele está pensando em ter filho, ou ele acabou de ter filho e está com um filho pequeno. É a base da construção do que vai ficar para o restante da vida, é nessa faixa, 30 e poucos anos, 40 anos. E eu não acho que esse paciente tem que passar por toda essa barra sofrendo e sentindo dor. Até porque, se ele tentar, isso vai interferir diretamente na vida dele, profissional e pessoal. Então, muitos pacientes que estão sofrendo com artrose, vem mulheres aqui que falam, meu sonho é engravidar, Inácio, mas eu não consigo, porque eu não consigo ter relação sexual com a dor que eu sinto com 30 e poucos anos, ou algumas conseguem sofrendo, mas tem medo de como vai ser o parto com aquela dor no quadril. Ela fala, Inácio, com essa dor que eu estou no quadril, eu não vou conseguir ficar numa posição para parto. E homens também. Inácio, eu fui convidado para uma empresa agora que eu não sei se eu vou aceitar, porque nessa empresa eu tenho que fazer muita viagem e eu não aguento ficar 2 horas dentro de um avião, ou eu não consigo dirigir 2 horas porque o meu quadril dói demais. Se a gente for falar de carreiras, então, com demanda física, as carreiras policiais, as forças armadas, seguranças, esses, então, eu vejo muitos que estavam abrindo mão de fazer concursos ou perderam concursos porque não operaram, que disseram para eles que não era para operar, porque ele era muito jovem, e ele simplesmente abriu mão de uma carreira que podia ser a carreira gloriosa da vida dele, simplesmente por não operar no momento ideal. É por isso que eu acho que esses pacientes, mesmo tendo chance de talvez ter que trocar a prótese lá na frente, vale a pena fazer. Esses anos são anos de ouro que têm que ser aproveitados. E no outro extremo, a gente tem aqueles pacientes extremamente jovens, tá? 20 anos, 19 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, beirando ali os 30. Esses pacientes, aí as causas também já começam a ficar um pouco distintas, não é já mais tanto necrose, nem o impacto fibroacetabular, são pacientes muitas vezes com sequelas de problemas do quadril durante a infância. Quais sequelas e quais problemas? Displasia acetabular é um dos principais deles, epifisiólise, o escorregamento da epífise do fêmur proximal, um deslocamento da cartilagem de crescimento que acontece no pré-adolescente, ali na hora do estirão do crescimento, ou doença de Legg-Calvé-Pertz, que é uma necrose da cabeça do fêmur da criança e do pré-adolescente também, tá? Essas são as 3 principais doenças do quadril da infância e pré-adolescência. E todas elas costumam, infelizmente, evoluir com sequelas, evoluir com a degeneração do quadril e uma artrose avançada numa idade muito jovem. Então são pessoas que estão com 27 anos de idade e um quadril completamente artrósico. Quadril semelhante a de quem tem uma artrose degenerativa aos 70 anos, tá?
Entra aqui nesse grupo também alguns pacientes com artrite idiopática juvenil, que é uma doença inflamatória de faixa etária mais nova, e muitas vezes entram os traumas, tá? Sequelas de acidentes automobilísticos, quem teve fratura do acetábulo e 2, 3 anos depois já desenvolveu uma artrose. Então esse grupo é extremamente jovem e tem uma artrose avançada. E nesse grupo, não, porque esse é certo, esse vai viver mais 70, 80 anos talvez pela frente. Ele vai ter que trocar a prótese certo. Bom, certo, não sei, tá? Assistam os outros vídeos que vocês vão entender. Mas, mesmo que tenha que trocar, continuo mantendo a minha posição. Se tiver indicação e o paciente estiver sofrendo e tentou outras coisas que não deram certo, tem indicação e tem que colocar a prótese o quanto antes. Por que, Inácio? Esse não começou nem a construir a vida naquelas etapas que nós falamos. 20 e poucos anos, você está ainda... Esses estão sendo impedidos de iniciar a sua vida. Tá? Acabou de sair, muitas vezes, da adolescência, ali com 17, 18 anos... O sonho de fazer uma faculdade, o sonho de entrar numa carreira militar, o sonho de construir uma família, e está tudo no sonho. Não consegue estudar. Eu tenho alguns pacientes que vêm aqui e falam, nossa, eu sempre fui estudioso, Inácio, sempre fui muito estudiosa, e eu não estou conseguindo estudar, porque o meu quadril dói o tempo inteiro. Aí pacientes que eram os melhores alunos até os seus 17 anos, e que desistiram às vezes. Outro dia um paciente aí falou que, não, eu desisti, eu nem fiz o vestibular, Inácio. De tanta dor que eu estava sentindo. Eu não ia ter condições, eu não tinha cabeça para me imaginar dentro da faculdade. Então vejam só o nível de destruição de sonhos e de impacto que isso pode ter para o restante da vida, simplesmente porque essa pessoa foi privada da cirurgia por ter o pecado de ser muito jovem. Gente, pera lá, o que é isso? Aí esse paciente está com 20 anos de idade, não fez nada, vai esperar, ficar sentindo dor, com 40 anos, sofreu 20 anos, não construiu a maior parte das coisas na vida que poderia ter construído e vai colocar uma prótese. E perdeu, entre aspas, 20 anos de vida. Eu não acho isso justo. E é por isso que eu justifico esse meu ponto de vista e por isso que eu acredito que tanta gente concordou comigo na postagem lá do Instagram. Tá bom, Inácio, essa é a sua opinião, mas o que a literatura diz? O que a gente sabe? O que tecnicamente os cirurgiões sabem? Vamos avaliar 3 aspectos principais para esses pacientes que estão pensando em submeter à cirurgia. Primeiro, a satisfação deles com a cirurgia. Depois, os scores funcionais, ou seja, o que eles são capazes de fazer após a cirurgia, esses pacientes jovens, os 3 grupos, tá? E depois, a durabilidade. Vamos começar pelo último, que é a durabilidade. Sim, é fato que se nós olharmos o geral de trabalhos na literatura, quanto mais velho você vai ficando, maior a tendência da sua prótese durar até o fim da vida. Isso é óbvio. Claro, se eu estou chegando mais próximo do fim da vida, a minha prótese vai durar até o fim da vida. Adicionalmente, quanto mais jovem se é, mais se vai usar a prótese. E ela tende a gastar mais. Mas isso é bom. A gente tem que usar, tem que fazer a cirurgia para você viver a sua vida plenamente. Então sim, pode ser que a prótese no jovem gaste antes da prótese no paciente mais velho. Se você preferir esperar para tentar chegar lá, é uma opção sua. Só que você tem que estar consciente disso, tá? Um detalhe importante, a maioria dos trabalhos que avaliam durabilidade, avaliam isso a longo prazo, eu falo isso aqui em vários vídeos, a gente avalia prótese em 20, 30 anos. Logo, os trabalhos que estão sendo publicados hoje estão vendo durabilidade em pacientes jovens operados na década de 80, na década de 90. Quando a gente não tinha as próteses que nós temos disponíveis hoje, a gente não tinha toda a tecnologia incorporada que a gente tem hoje, as cabeças de cerâmica, as técnicas mais modernas, a gente não sabia quais as próteses que funcionavam bem, quais as que não funcionavam tão bem. Hoje a gente sabe praticamente tudo isso, tá? Então, durabilidade pode ser que nós estejamos falando de algo que não vai ser preocupação mais. Talvez as próteses que nós estamos colocando hoje durem mais de 4 décadas, mais de 5 décadas. Talvez durem até o fim da vida desses pacientes de 20 e poucos anos de idade, certo? Esse é o primeiro ponto.
O outro ponto, os outros dois fatores, satisfação e scores funcionais. De maneira geral, tá? Não há diferença entre grupos de pacientes mais velhos ou pacientes jovens. Todos ficarão satisfeitos com a cirurgia de prótese. E os níveis mais altos são nos pacientes mais jovens. Então, é um pouquinho além ainda, os pacientes mais jovens se dizem mais satisfeitos ainda com a prótese do que os pacientes um pouco mais velhos. E os scores funcionais, a capacidade de fazer as coisas também é equivalente, tá? O jovem consegue fazer mais, mas é porque ele é jovem, tá? Mas em relação à prótese, é muito equivalente dos dois grupos. O que se sabe da literatura? Que tanto satisfação quanto scores funcionais tendem a ter uma queda quanto mais se espera para operar. Então, isso sim é preocupante, tá? Quem tem indicação de operar, passou pelos tratamentos conservadores, não deu certo e opera, costuma ter uma satisfação com a cirurgia e uma capacidade de fazer mais coisas e atividades mais intensas muito maior do que quem ficou sofrendo 10, 15, 20 anos e aí fez a cirurgia. Por quê? Ao longo desse tempo, você começou com uma artrose do quadril, mas em 15 anos esperando, você normalmente já tem uma artrose do quadril, uma artrose da lombar, o outro quadril já está com um pouquinho de artrose, a sua massa muscular definhou, você perdeu força, você perdeu agilidade, você perdeu capacidade cardiorrespiratória porque não conseguia fazer nenhum esporte, às vezes você ficou diabético, desenvolveu pressão alta, às vezes porque não conseguia fazer esporte. Entenderam o tamanho do problema que pode se tornar se a gente ficar simplesmente passando, empurrando com a barriga o sofrimento e a dor da artrose? Logo, se tem diagnóstico e tem indicação, repito, na minha opinião, opera o quanto antes e os trabalhos ratificam que isso é uma boa decisão. Pô, Inácio, mas é uma decisão complicada, né? Só tem mais fatores complicadores de se operar jovem? Claro que não. E aqui vai um. Os jovens têm riscos muito menores de serem operados, porque eles praticamente, na maioria das vezes, não têm nenhuma outra doença. Então é o paciente para se fazer a cirurgia de maneira mais segura que se tem, que alguns pacientes mais velhos, de 85 anos, ficam cheios de preocupações. Ah, mas eu tenho diabetes, a minha pressão, como é que vai ser? Vou ter que ir para UTI, não vou... O jovem não tem essa preocupação. Os riscos são menores ainda, não vai para UTI, vai ficar internado muitas vezes, nem um dia, opera de manhã e vai de alta à noite às vezes, tá? Então tem muitas vantagens de se operar esses pacientes jovens. E eles são sim os que amargarão as maiores perdas em termos de qualidade de vida e de produção na sua vida se não operarem logo, tá? Vão perder muito mais coisas do que os pacientes mais velhos. Só para não encerrar, sem colocar nenhum trabalho para vocês, olha esse trabalho aqui, o que ele diz, olha o título dele. Artroplastia total de quadril em pacientes com menos de 21 anos de idade. Uma avaliação mínima de 10 anos desses pacientes. Então olha só, esse trabalho avaliou os pacientes extremamente jovens, adolescentes, tá? Praticamente que a gente comentou. E foi interessante porque ele avaliou durante bastante tempo. Então ele avaliou esses trabalhos esses pacientes num prazo de 10 a 25 anos depois da cirurgia. Uma média aí de 13, quase 14 anos, certo? E o que ele encontrou? Dos pacientes, quase pouco mais um quinto dos pacientes, um quarto, precisaram trocar a parte de cima da prótese, somente a parte de cima, tá? E eu já vou explicar por quê. Somente uma haste de fêmur, somente uma parte de baixo precisou ser trocada. De modo geral, 70% das próteses estavam durando e sem sinais de soltura quando ele encerrou a avaliação dele. Mas espera lá, Inácio. Você falou que avaliou durante até 25 anos. Quando é que foi feito esse trabalho? Esse trabalho, o autor pegou pacientes operados entre 1975 e 1990. Eram outras próteses que nós usávamos, nós não tínhamos 1/10 da tecnologia que nós temos hoje. E ele apresenta no trabalho, para essa causa de precisar trocar essa parte de cima, o desgaste do polietileno. Só que nós não usamos mais
polietilenos como os dessa época. Ou seja, teoricamente, pelos resultados que nós temos visto atualmente, talvez os resultados desse trabalho fossem completamente diferentes. Talvez não, seriam, tá? Os plásticos hoje, mais modernos, os polietilenos de última geração, têm um desgaste muito semelhante e alguns trabalhos mostram até menor do que a cerâmica. Então, ele encontrou bons resultados com próteses da década de 70 e 80. E hoje, em 2020, a gente vai deixar de operar as pessoas porque tem medo do que possa acontecer com essas próteses? Para mim, não cabe essa afirmação. Gente, o que eu prego para tudo na vida e para minha prática médica não pode ser diferente é: viva o presente. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós temos que aproveitar o momento e viver plenamente, sem limitações. Ninguém merece viver com limitações. Se você tem uma solução disponível, use-a, tá? Olha a situação que nós estamos hoje, vivendo coisas que 4 meses atrás ninguém imaginava que podia acontecer. Então, vamos parar de pensar em 15, 20, 30 anos lá para frente. Vive agora, constrói a sua vida agora, esteja bem, se sentindo bem para trabalhar, para produzir, para construir a sua família, tá bom? Isso é o que eu penso. E eu garanto para vocês que a imensa maioria, praticamente a totalidade dos pacientes que fizerem uma cirurgia de prótese de quadril jovens vão falar a mesma frase que nós, cirurgiões de quadril, escutamos toda semana. Doutor, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. A gente escuta isso toda semana. Para vocês não acharem que eu estou mentindo, vai lá no Instagram e vejam os relatos dos pacientes que eles escreveram exatamente essas declarações nos comentários dessa postagem. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos, espalha para a maior quantidade de gente que você achar que pode ser beneficiado desse vídeo, porque se for interessante para você, pode ser interessante para muita gente. E o jeito de me ajudar é assim: se inscreve no canal e dá o seu joinha, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e que ele tem que mostrar para mais pessoas. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, muito obrigado e um grande abraço.